Olá, Simon do Futuro, uma nota rápida. Antes do episódio de hoje, apresentaremos uma entrevista com Ilya Sekarin, operador de drones ucraniano-canadense que atuou na linha de frente e assessorou líderes ucranianos em guerra de drones avançada. Consideramos uma conversa fascinante com uma figura igualmente interessante e acreditamos que você sentirá o mesmo. Mas, infelizmente, esta foi uma entrevista remota, como veremos, e tivemos alguns problemas com o áudio. Aprimoramos o áudio e incluímos legendas no episódio para garantir que você não perca a mensagem. A mensagem de Ilya merece ser ouvida e estamos felizes em compartilhá-la. Obrigado por entender. E agora, o episódio de hoje. A guerra moderna está passando por uma revolução dos drones e não há nenhuma nação na Terra que tenha se adaptado melhor à era dos drones do que a Ucrânia e no estilo de combate. Criatividade, flexibilidade, inovação tecnológica, tudo isso faz uma enorme diferença entre vitória e derrota, e os líderes precisam fazer mais do que apenas vencer batalhas. Eles devem criar táticas e estratégias inéditas, muitas vezes em tempo real. Hoje temos o privilégio de conversar com Ilya Sekarin. Ilya é um operador de drones ucraniano-canadense e conselheiro, inclusive para membros seniores do alto comando ucraniano. Ilya, muito obrigado por se juntar a nós. Oi, Simon. É um prazer estar aqui. Obrigado novamente por estar conosco. Queria começar mencionando algo que li de sua autoria e achei o conceito muito interessante. A ideia de abrir um buraco de 10 quilômetros na linha de frente da Rússia usando 40 mil drones. Você também falou sobre drones usados para conquistar, não só manter território, como nas batalhas atuais. Para alguém ouvindo algo assim pela primeira vez, você pode nos dizer como isso seria? 40 mil drones é simplesmente... Eu tenho dificuldade até de imaginar essa quantidade. Sim, acho que a mídia pode pegar esse 40 mil drones e acho que isso é um pouco enganoso, porque 40 mil drones não agem ao mesmo tempo. Então estamos falando de 40 mil drones durante um dia, mas haverá 1000 drones atacando ao mesmo tempo. Com essa correlação de forças, alcançaremos a superioridade de drones sobre o inimigo, localizando e destruindo operadores, lonites, centros de controle e sistemas de guerra eletrônica inimigos. E a força vai responder indo para o subsolo no bunker e Foxhole vai prendê-lo e se esconder. E é por isso que precisamos ter um ataque terrestre também, de preferência liderado por robôs terrestres, também conhecidos como EJDS ou veículos não tripulados. O ataque inicial a esses robôs não será tanto para destruir o inimigo, mas sim para dominar sua posição, que então será destruída pelo ar. Isso criará uma brecha operacional na zona de destruição de drones inimigos de cerca de 20 quilômetros. Então, depois que a questão dos drones acontecer, e depois drones terrestres também, possivelmente indo para onde? Quando os elementos mais tradicionais de combate, como tanques e suas tripulações, entram na equação, isso seria depois do primeiro dia? Onde você vê o cronograma para algo assim? Acredito que o drone seria o principal poder ofensivo e defensivo, então as demais armas deveriam ser subordinadas a ele. Então, vamos introduzir plataformas móveis de drones e operadores de drones nessa lacuna. Assim, você não verá longas colunas de tanques vulneráveis a drones inimigos. Fascinante. Gostaria de conhecê-lo um pouco melhor. Como você se envolveu com isso? Você nasceu na Ucrânia, mas estava morando no Canadá, certo? Eu nasci na Ucrânia, mas há anos me naturalizei cidadão canadense. Quando era adolescente, depois de alguns anos com a guerra, voltei para minha cidade de Kiev e eu era Chief Executive Officer e proprietário de uma empresa de sucesso. Eu levava uma boa vida, morava em um apartamento grande e bonito no centro de Kiev, dirigia um Red Junk UR e tinha uma linda namorada ucraniana. Minha noiva, então minha vida era boa antes da invasão. Como foi começar como piloto de drone? Para onde você foi e como aprendeu? Pode explicar um pouco sobre isso? Pilotos de drone nos visitaram, mostraram as possibilidades e convidaram pessoas habilidosas para serem instrutores. Me inscrevi nesse curso e desde então... Quanto tempo algo assim leva? Não, cerca de um mês no total. Era basicamente um quadricóptero civil da DJI militarizado. Sim, eu sei pilotar um drone da DJI interessante, esse paralelo, e 2 semanas a um mês é um tempo razoável de treinamento. Comparado a pilotar um jato ou lançar um míssil, a barreira de entrada parece menor, talvez seja isso. Pilotar um DJI Magic 3 não envolve tanto o planejamento de missão, nem seu uso como arma. Então você tem que levar em conta os recursos que eles têm em player.
É preciso considerar o horizonte de rádio, planejar rotas, definir locais para centros de controle e organizar o uso dos transmissores. Não é tão simples. A curva de aprendizado do drone, principalmente no início, foi bem mais lenta que a das armas convencionais. E uma das características do drone é que, na verdade, não é difícil dominá-lo no nível básico. Sim, é uma grande mudança na guerra. Pode explicar como funciona uma missão com drone? Qual o processo? O alvo é escolhido, adquirido e então um operador de drone planeja a missão e depois executa a missão? Pode explicar como isso funciona? Bem, o drone está em um nível técnico. Ele é responsável por vigilância comercial, aquisição de alvos, avaliação de danos e funções semelhantes. Então, o que exatamente você está procurando e qual é exatamente a tecnologia atual para isso? Por exemplo, ele pode estar na linha de frente, então você só pega o drone e o pilota até a área desejada. Você também pode planejar a missão sozinho e pensar onde encontrar, por exemplo, blindados russos escondidos, veículos de combate de infantaria ou equipes de morteiro. Então depende realmente do que você está procurando, de que tipo de drones você está usando. Vou escolher um. Digamos um operador independente que quer eliminar um alvo. Ok? Então, se eu sou um operador independente, agora isso está sendo feito em grupos de soldados. Geralmente, é um drone de vigilância e um ou dois drones de ataque em primeira pessoa. First Person View ou First Person View controlado por rádio, não tem câmera muito boa, pois prioriza a transmissão analógica, diferente do First Person View óptico de combate, que pode ter câmera superior. Um modelo de vigilância, como o MADS-3 ou Mavic-3, direcionaria ataques First Person View ao alvo. Ucranianos e russos agora possuem vigilância e reconhecimento de longo alcance com drones maiores. E assim, até 50 km ou mais, e o 30 km... First Person View é a primeira pessoa, certo? Sim, ao falar de First Person View, normalmente nos referimos a quadricópteros, mas também pode ser uma asa fixa, First Person View. Então, essencialmente, você tem um Mavic 3 fazendo uma vigilância, alguém está operando ele. Após identificar o alvo, outros operadores com drones First Person View quadricópteros ou asas fixas miram no que o Mavic 3 achou. Sim, essa é uma forma simplificada desse processo. Vou mostrar esses custos. Sei que o Mavic 3 é um produto para consumidores e podemos recuperar isso rapidamente após uma missão. Isso é, sabe, a vigilância volta e esperamos que não seja abatido esse tipo de situação, certo? E aí os FPVs são mais descartáveis que a unidade mais cara. Na verdade, você vai se surpreender ao saber que o Mavic 3 é bem mais barato. O 300 a 700, enquanto o Mate 3 pode chegar a 2.000. Uma das principais características de mais drones é serem descartáveis para uso em massa. Por isso, definimos a zona de atuação de 20 km, já que os drones são muito baratos. Como está a cadeia de suprimentos para esses? DJI é uma empresa chinesa, certo? Sim, e esse é um dos pontos fracos da nossa armadura. Então as empresas ucranianas estão realmente pesquisando e desenvolvendo projetos de drones próprios que teriam capacidades da classe Mavic 3. A produção dos PVs foi amplamente localizada, com muitos componentes agora fabricados na Ucrânia. Não só as estruturas principais, mas também hélices e motores. Isso tem sido uma integração vertical na produção de FPVs e na produção geral. Quão perto você acha que está de ter um drone equivalente ao Mavic 3 que possa ser produzido domesticamente? Eu espero que no próximo ano, se você estiver vencendo, exército confiável, com vantagens em relação ao Mavic 3. E, quando isso acontecer, substituiremos o produto da China, que representa uma vulnerabilidade na blindagem. Mas por enquanto há muitos Mavic 3 e outros drones, não é? Sim, o Mavic 3 domina no campo de batalha. Ainda acho que se eu for a uma loja aqui vai ter um Mavic 3 à venda, então não parece que eles vão acabar tão cedo. Eu queria falar sobre drones e sua experiência em como eles estão envolvidos na guerra nas linhas de frente por aí. Quando faço vídeos para o canal ou leio notícias, é drone o tempo todo. Isso se reflete nas linhas de frente? A guerra é completamente dominada por drones, como lemos na mídia? Sim, eu gosto dessa comparação do drone como sendo a chave do campo de batalha ou o matador da zona de morte.
Porque o drone é onipresente nos campos de batalha e pode administrar fogo direto sobre o inimigo. A maior parte é empurrada além dos quilômetros, e essa zona de 20 quilômetros existe dos dois lados ucranianos, criando uma faixa onde é difícil sobreviver. E é por isso que eu basicamente tive essa ideia do Blitz dos drones. No início de 2020, escrevi um artigo sugerindo ao governo ucraniano criar forças de sistemas gerenciados como ramo separado do exército, para criar formações de drones arquétipos, o que eles fizeram com um atraso de 1 ano, e para fazer um blitz de drones. Assim como os russos, os generais ucranianos confiam nos próprios olhos e veem que o drone criou essa revolução. A questão não é mais se devemos usar drones, e sim como utilizá-los da maneira mais eficaz para aproveitar ao máximo. As linhas de frente estão mudando? Parece só haver uma grande zona mortal onde as tropas mal conseguem se mover. Só por causa, como você disse, de enxames de drones por toda parte. Como as linhas de frente se movem em uma direção ou outra. Nessa situação, sem um ataque massivo de drones, como um lado tomaria território do outro? Existem 3 principais formas de entrar na zona de morte inimiga. A primeira é o chamado tanque turbomonstro. É um tanque enorme que teve a adição de blindagem reduzida ao seu chassi principal, o que o torna mais pesado e difícil de manobrar. Apesar de aguentar mais impactos de FPB que um tanque tradicional, é difícil de manobrar. É lento, é vulnerável a armas tradicionais como arquile ou antitanques. A segunda maneira de penetrar na zona inimiga é através do uso de transportes de pequena capacidade, como motocicletas, patinetes elétricos e buggies. Então, o terceiro e talvez o método mais utilizado para atravessar a zona de morte são os pequenos grupos de infiltração de assalto. E a razão para o avanço russo tem sido a concentração das melhores unidades de drones em uma faixa estreita da linha de frente, então eles estão fazendo uma ofensiva de drones em massa. Divulgo isso ao mundo e ao leitor ocidental porque os russos já fazem algo parecido. Estou preocupado que possam usar drones e ofensivas para invadir outros países. Então, como você se defende de uma ofensiva de drones? Hoje existem formas de se defender contra drones, como redes e outros métodos, além de abatê-los, muitas vezes com mísseis caros. Mas como seria com milhares de drones, dezenas de milhares de drones, potencialmente em um único dia, envolvidos em uma ofensiva de drones? Como você se defenderia de algo assim? Parece simplesmente uma quantidade esmagadora. Então, o que eu estava propondo é o que os operadores remotos estão implementando por conta própria: a criação de uma parede de drones. Uma zona de abate de drones do norte da Noruega e Finlândia até o sul de Roma. Então, você tem uma zona de abate de drones com vários milhares de quilômetros de extensão, muito maior do que na guerra entre Rússia e Ucrânia. Você também precisa de 50 drones seus. Russos não resistirão aos armamentos de longo alcance, é preciso tê-los prontos para trollar. Ataque na zona de morte? Se não estivermos falando de armas convencionais, tradicionais, seria uma guerra de drones contra drones ou algum outro tipo de guerra eletrônica. Ou o que realmente estaria derrubando os drones nessa zona de morte? Bem, há várias armas que podem ser usadas contra o drone. Você pode tentar construir o drone no ar ou dirigir, localizar e destruir. Centros de lançamento e controle. Claro, atacar os locais de lançamento e centros de controle faz muito mais sentido. Tentar se defender contra o drone, que provavelmente vai atacar em enxames. Então, a melhor linha de defesa contra eles é a dispersão e o ocultamento. E depois você precisa localizar e destruir os operadores animais. Essa é a melhor abordagem. Você também pode usar dispositivos táticos, como espingardas, lançadores de redes e lasers traseiros com fontes de energia potentes. Mas o método principal é, na linha de frente, usar o drone para destruir as operações inimigas. Então, se você está mirando nesses centros de controle, eu acho que não sei. Há 20 anos, drones como o Predator eram operados por jovens americanos nos Estados Unidos da América enquanto sobrevoavam o Iraque ou o Afeganistão, um cenário bem diferente do atual. São esses drones? Não sei, já tive acho que o alcance era de 5 ou 10 quilômetros. É isso? Por que os centros de controle ainda precisam ficar tão próximos dos drones ou eles já resolveram isso? Já existem maneiras de deslocar essas pessoas para mais longe para que fiquem menos visíveis ou menos vulneráveis?
Sim, essa é uma boa pergunta e está no cerne dos drones. Existem vários problemas básicos ao operar o drone à distância, então o primeiro é a vulnerabilidade dos links de comunicação via satélite. E outro fator é que você tem um pequeno atraso nos sinais de transmissão, então há um atraso de alguns segundos. Isso pode ser parcialmente compensado por inteligência artificial e autonomia. Então, por exemplo, você trava um alvo com um sistema autônomo e não precisa ser preciso em relação ao atraso de 1 ou 2 segundos que vai ocorrer. Avaliar esse aprimoramento de inteligência artificial mostra que 2 segundos podem ser muito significativos. Desculpe, isso pode ser usado nos drones atuais em combate? Dá para implementar? Não sou especialista, mas é preciso desenvolver software ou novos drones para usar essa tecnologia. Bem, a tecnologia já existe, permite a comunicação via satélite. O mais óbvio seria usar comunicação via satélite, como a Starlink, e conectar os drones a ela. Mas vai haver esse atraso. E também os operadores de drones, os técnicos de orquestra na linha de frente, então eles localizam os drones, avaliam a situação, ajustam as frequências, etc. Então você ainda precisa ter técnicos, mesmo que estejam remotamente, alguém para lançar o drone. Falamos no início da entrevista sobre o ataque massivo de drones e já mencionamos isso algumas vezes. Você mencionou recentemente que escreveu um artigo sobre isso. Você tem um livro que será lançado no próximo mês, em janeiro. Estamos gravando em dezembro, acho que vamos lançar em meados de dezembro, chamado Ascensão das Máquinas, é isso. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Esse livro apresenta a ideia do ataque de drones, da guerra com drones de forma mais geral? Esse livro é para o público em geral, mas também pensando nos profissionais, mas é restrito só ao pessoal militar. Então, basicamente, eu apresento meu próprio operador de drones da linha de frente, que acabou se tornando um conselheiro para membros seniores dos ucranianos. E eu acho que será interessante para um público amplo. Concordo. Estou ansioso para ler e vou incluir o link de pré-venda abaixo do episódio. Como você se tornou conselheiro do governo ucraniano nesses assuntos? Como ocorreu isso? Sim. Além de atuar como operador de drones na linha de frente, também fui intérprete e tradutor para unidades voluntárias, humanitárias e militares na Ucrânia. E eu conhecia um coronel do setor de informações ucraniano e fiz alguns trabalhos de tradução de pesquisas para ele. E quando tive minhas ideias sobre o ataque relâmpago com drones, coloquei tudo por escrito e pedi para ele repassar para alguém, o comandante-chefe da Ucrânia e membros do Estado-Maior. E fiquei surpreso, na verdade, quando nosso líder gestor David Arakhamia entrou em contato e disse: "Estamos todos fascinados pelo seu artigo." Apresentei ao ministro da Defesa, ao vice-primeiro-ministro e ao staff CA, que começaram a me contatar. Tive algumas conversas presenciais com eles, e a partir daí as coisas aconteceram. Sim, então acho que tive sorte de conseguir isso. Eu via do outro lado, então não era o único lá, mas acho que fiz a minha contribuição. Então, saindo do foco na Ucrânia para uma visão mais ampla, eu adoraria falar sobre a OTAN e suas opiniões sobre a aliança da OTAN e sua relação com drones. Você acha que eu não sei? Do meu ponto de vista, parece apenas um desses grandes organismos que se movem tão lentamente em tudo. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha isso? Quero dizer, acho que a resposta é obviamente sim. Eles estão se movendo devagar demais. Precisamos nos atualizar mais em relação à guerra. Existe algum país da OTAN ou alguma política da OTAN que você considere particularmente avançada em termos de guerra com drones? Existe alguém que deveríamos observar, além da Ucrânia, como um bom exemplo de quem está buscando esse tipo de guerra? Sim, eu acho que a base nos países ocidentais já aceitou a necessidade de integrar drones em seus esforços de guerra. E alguns generais são ainda mais conservadores, o que é natural. Mesmo se você olhar para iterações anteriores de armas revolucionárias, ainda havia coronéis antigos que diziam que os tanques não eram bons o suficiente. É melhor usarmos nossa cavalaria tradicional porque funciona muito melhor. Acho que essa mentalidade está mudando, mas lentamente. E eu acho que um dos exércitos que está muito à frente dos outros no que eu chamei de droneificação das Forças Armadas é o exército britânico. E eu tive uma breve conversa com o chefe do Estado-Maior-General, Sir Wales Walker, e ele apoia muitos princípios.
a guerra com drones e até mesmo o drone blip. E eu acho que eles já estão formando a 11ª Brigada no Reino Unido para tentar fornecer proteções UIS e atacar as forças russas em Rocks. Então, eu acho que o exército britânico é o país mais avançado nesse aspecto entre os países da OTAN, e eu espero que o ministro da Defesa do governo alemão também adote isso como o método principal para guiar suas forças. Então, eles não criaram armas legadas que serão destruídas muito rapidamente nos campos de batalha. Eu acho que eles deveriam investir mais em capacidades de guerra eletrônica e em capacidades de drones. Antes de tudo, é positivo que países da OTAN, como Alemanha e Reino Unido, percebam os rumos da guerra. Falamos com John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, semanas atrás. Ele estava confiante e afirmou: sim, isso está acontecendo, isso é guerra. No futuro, precisamos estar bem preparados para isso. Foi bom ouvir isso e é bom saber que na Alemanha eles também estão pensando da mesma forma. Você acha que há outras lições que a OTAN pode aprender com os drones na Ucrânia que ainda não mencionamos até agora? Acho que já cobrimos bastante. Tem algo que te chama a atenção e que talvez tenhamos deixado passar? Se não, sem problemas, isso significa que cobrimos bastante coisa. Eu acho que esse aspecto da possibilidade iminente de um conflito entre a OTAN e a Rússia e seus aliados é a questão da mobilização em massa. Se você observar as pesquisas, poucas pessoas estão preparadas para as forças armadas, talvez 2 ou 3 em cada 10. Acho que os planejadores de guerra ocidentais devem aceitar isso como fato, em vez de tentar convencer essas pessoas a lutar. Eu acho que a dependência deveria ser mais na regeneração das forças voluntárias através de incentivos monetários maiores, como a Rússia paga mais para seus contratados e como tem conseguido gerar suas forças em um ritmo acelerado. Porque a Rússia conseguiu mobilizar facilmente centenas de milhares de pessoas. Isso não ocorre rapidamente porque pode causar agitação social e problemas no regime. E eu acho que o Ocidente precisa confiar mais no recrutamento e, basicamente, aumentar os salários dos soldados para atrair mais pessoas para as Forças Armadas. E outra maneira de lidar com o problema da mobilização em massa é usar mais drones e robôs. Assim, teremos menos humanos, mas basicamente operando muito equipamento militar. Sim, quer dizer, como uma pessoa relativamente jovem, a ideia de ser pago mais para ir para o exército e ainda correr menos riscos é obviamente algo que seria tipo, bem, essa é uma opção muito melhor do que receber mal. Ir para a linha de frente e não operar um drone, mas ser alvejado. Então sim, parece um bom caminho a seguir. E uma última pergunta, algo que se afaste um pouco dos drones, mas tem algo que você sente tendo passado por isso que o mundo, o nosso público, o meu público sentiria? Você acha que há algo sobre a Ucrânia que eles não sabem ou algo sendo ignorado que as pessoas poderiam entender melhor sobre a guerra? Sim, eu vejo que a maioria das sociedades democráticas se cansa rapidamente das guerras. E isso é natural porque todos nós queremos viver uma vida normal. Infelizmente, não podemos apenas fingir que ignoramos o problema. Os problemas só vão aparecer em um estado muito pior. Então eu acho que a Ucrânia é a linha de frente de defesa para os países europeus atualmente e até mesmo para a civilização como um todo. Porque eu quero apenas chamar sua atenção para o fato de que os portões da linha de frente ucraniana estão reduzidos a 20 a 30% de seus não-gunos. Então, de acordo com manuais antigos, eles estão ineficazes em combate. A única barreira para os russos é a zona de morte dos drones, e ainda assim é preciso recuar e ceder terreno para preservar. E eu acho que o apoio ocidental para os indianos deve continuar, em todos os níveis. E por mais difícil que seja, você precisa entender que é muito mais difícil na Ucrânia. Também sou grande defensor do compromisso com radar. Dessa forma, eu acho que se a Rússia concordar em dar algumas concessões para a Ucrânia, esse acordo pode ser feito. Se o Ocidente fornecer à Ucrânia a resistência necessária para criar forças de drones seguras, talvez possamos usar lâminas de drones contra os russos e derrotá-los no campo de batalha. E em outro nível, se os países da OTAN estivessem preparados para lutar a guerra de drones do futuro, acho que isso serviria como um fator de dissuasão para a Rússia atacá-los em primeiro lugar.
Acho que é urgente reformar e cooperar com a Ucrânia para criar uma defesa comum contra regimes autoritários. Essa é a minha mensagem para os seus ouvintes. Uma mensagem fácil de concordar. Obrigado por dedicar seu tempo para conversar conosco. O livro Ascensão das Máquinas já está em pré-venda e será lançado no próximo mês. Estou ansioso para ler. Eu encorajo todos em nossa audiência a irem e adquirirem um exemplar. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me convidar. É um grande prazer e uma honra. Obrigado, até logo. Tchau.